Olá, tudo bem? Como você está? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? E qual que é a ideia de hoje, né? Como alguns de vocês sabem, o Pentaho versão Community, que é a versão gratuita, não vai receber novas atualizações, tá? E também já não via recebendo novas atualizações há algum tempo, tá? Então, principalmente ali para novos projetos que talvez as empresas poderiam considerar o Pentaho, talvez não considerem agora nesse momento. E a gente sempre fala, né? Sempre comentei aqui com vocês que o Apache Hope ele é muito parecido com o Pentaho. E a gente até acredita que é uma migração natural. Talvez umas empresas podem ir para um outro caminho, outro stack de tecnologia, mas com certeza do Pentaho para o Hope é onde se aproveita a maior parte do conhecimento que foi adquirido, né? E nada melhor do que falar é demonstrar. Então, né, se você está aqui nesse canal, pô, aqui tem muito conteúdo de Pentaho, tá? Então a gente tem uma transformação muito simples, onde a gente lê duas tabelas, faz o join e relaciona elas, tá? Então, vou fazer esse mesmo processo aqui com o Hope, tá? Para vocês verem o que tem de diferente. De vez que no Hope aqui eu já vou gravar em alguma tabela e o Pentaho aqui vocês conhecem muito bem, né? Então, essa aqui é a cara do Hope, tá? Então a gente tem aqui duas diferenças de cara, que é a parte de projeto, tá? Então você pode trabalhar por projetos, tá? E por ambientes, tá? Então, por projeto, pensa assim, vamos supor que a empresa que você trabalha presta serviços, cria BI para quem tem conta azul, por exemplo. Cada projeto pode ser um cliente, né? E o ETL, ele vai ser, se ele não for idêntico, ele vai ser quase igual. E quando você muda o projeto, né? Ele muda as variáveis. E você pode usar essas variáveis de credenciais da API, tudo. Então, você consegue reaproveitar bastante coisa, tá? E aqui nos ambientes, a gente vai mostrar isso aqui no final do vídeo, o mesmo, a mesma transformação, digamos assim, né? O mesmo pipeline, que você executa em dev, num clique, você executa ele em produção, executa ele em teste. Então, te dá uma dinâmica maior, digamos assim. Isso de início, tá? E a parte boa, deixa eu vir aqui para a direita, é que ele é muito parecido. Então, aqui pipeline e workflow, pipeline é transformação, workflow é job. Quando eu clicar em pipeline, vocês vão notar que ele não tem aqui a parte esquerda, né, que o Pentaho tem, mas quando a gente clicar aqui nessa parte da tela, qualquer parte aqui, entre as steps. E aqui a gente tem steps novos, como BigQuery Input, Bigtable, né, Apache Beam, PubSub. PubSub é o serviço de mensageria da Google Cloud, tá? Dados em real time. O que mais temos aqui? Ó, Dimension Lookup, o dummy. Vamos perceber que são os mesmos steps, mesmos ícones, mesmas telas, ó. Data Grid, tá? E aí vocês vão ter novos steps, né? Como, por exemplo, Splunk, dependendo da versão que você utiliza do MongoDB, se bem que o MongoDB acho que já está desde a 8.3, tá? Mas a parte aqui, ó, HashClient, Lookup, Fuzzy Match, tem aqui steps do Neo4j, que eu não me recordo se o peitava aqui tinha. Vou voltar para cá. O que mais temos aqui? Toda a parte de output, ó. JS Output, Search Update, Salesforce, Synchronizer After Merge, Update. E a parte de transformação, ó. Percebe que é os mesmos steps. Então, quando a gente fala que é muito parecido, talvez você não esperava que fosse tanto. Mas vamos para o que interessa. Table Input, a gente pode editar aqui. Stage. Então lá a gente trabalhou com Orders e Orders Detail. Clico aqui em Preview. Tem o preview aqui dos dados. Seleciono e ele monta o Select para mim. Tá? E aqui eu posso alterar para STG Orders, por exemplo. De novo, clico aqui, Table, Table Input, e aqui eu posso clicar no nome.
Ó, se eu clico no nome, ele vai para o step, tá? Se eu clico no ícone, ele abre um menu de opções. Então, Stage Orders Details. Mesma coisa, ó, preview dos dados. Ok. Então, eu tenho aqui a entrada das tabelas. Vou para o sort. Sort rows. Sort rows está aqui. Selecionamos o Order ID. Selecionamos o Order ID aqui também, tá? Vamos fazer o Merge. Mesma coisa, usa o Shift para fazer a ligação. Aqui eu vou ter que renomear, tá? Mas aqui, ó, quando eu clicar aqui em Get Case, por exemplo, ó, se eu seleciono o número 1 aqui, Ctrl K, tá? E aqui também, Ctrl K, tá? Então, aqui, Sort Orders. Aqui vai ser Orders Details. Sort Det, Details. Se eu executar isso aqui, vai pedir para eu salvar. Vou selecionar aqui, ó, POC, PDI, Hope. E o Preview Data é justamente nesse ícone aqui, ó. Você vê um ícone como se fosse uma tabelinha. E aqui você tem os dados, tá? Então, se eu clicar no Merge Join, a gente já vai ter os dados das duas tabelas, tá? Para fechar, eu vou criar um campo calculado chamado total, que multiplica o preço unitário com a quantidade. E a gente vai gravar isso numa tabela. Então, Calculator. Percebam que basicamente o mesmo processo aqui de desenvolvimento, ele é praticamente igual, tá? Então aqui eu chamo de total, aqui vai ser A vezes B, o A vai ser a quantidade, o B preço unitário, do tipo number, aqui eu coloco duas casas depois da vírgula, com conversão, ó, tá aqui o total. E eu tenho aqui o Order ID. Então, coloco um select aqui, e só para renomear, na verdade, o que temos aqui? Temos quase o Order ID, tal. Ah, e aqui, como a gente renomeou, tá? Tem que alterar aqui também. Boa. Vamos ver como ficou. Perfeito. Tá aqui no total. Então, vamos gravar isso numa tabela. Table output. Table output. Vamos perceber que aqui o table output deve ser exatamente o mesmo, tá? Então aqui, MySQL, vou chamar de POC, PDI, Hope, tá? Truncate Table, aqui os campos. Se eu clicar em SQL, ó, gerou script. Perfeito? Ok. Aqui chamo de SLT e pronto. Então, se eu executar isso aqui,
Gravou aqui a tabela. Vamos confirmar isso aqui. Provavelmente ele gravou em dev. Ó, gravou em dev, tá? Por que gravou em dev? Porque aqui no meu ambiente de dev, eu tenho aqui as variáveis. E aqui eu tenho basicamente dois bancos de dados de desenvolvimento. Um que é MySQL e outro que é um Postgres, tá? Só que se eu mudo para QA, já não vai ser dev. Vamos ver? Vou mudar para QA. E vou tentar executar. Deu erro. Por que deu erro? Porque a tabela, né, o banco QA não possui a tabela. Então, o que eu posso fazer? Clica SQL. O mesmo pipeline. Agora sim, vou mudar para prod. E sei que não vai funcionar. Então, eu clico em SQL para criar a tabela. Ou seja, essa parte aqui já ajuda demais, porque no Pental a gente teria que ter, por exemplo, três arquivos ali do Kettle Properties, né? Por exemplo. Ou conexões diferentes, ou transformações diferentes, tá? Se a gente vier aqui em QA, fazer aqui um refresh, tá aqui a tabela, tá? A gente vem aqui em dados, tem dados. E se a gente vem aqui em prod, tabelas, também tem dados, tá? Bom, essa era a ideia, tá? Deste vídeo aqui, para não ficar muito longo. A gente ter uma transformação aqui no Pentaho, tá? E a gente poder replicar isso no Hope do zero, né? Para você ir conhecendo a ferramenta e vendo ali as vantagens, tá? Comenta aqui o que você achou, se é o seu primeiro contato. Se quiser saber mais do Hope, aqui em cima a gente tem uma live só sobre Apache Hope, né? Com ETL, e a gente mostra um pouco o Metabase, tá? Que é o nosso novo curso EAD. Mas veja a live, conheça ali com mais detalhes ali o Apache Hope, conheça ali um pouco o Metabase, tá? E comenta aqui o que você achou, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.